Primeira coisa, o que é uma solução? Então, a solução é uma mistura de duas ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme, ou seja, a solução tem que ser homogênea, entendeu? Uma mistura homogênea. E tem várias maneiras de formar soluções, como eu vou classificar, quando vamos falar da classificação de soluções, vocês vão entender melhor o que significa isso. Mas geralmente elas são formadas por um ou mais soluto, né? A substância que a gente dissolve é chamada de soluto. E a substância que está presente na quantidade maior quantidade e que está dissolvendo o soluto, a gente chama isso de solvente. Então, uma solução é feita misturando um soluto num solvente e dissolvendo ela. Então, dessa maneira, quando eu falei de dissolvendo, mas a gente fala de soluções líquidas, né? Mas vamos ver que, exemplos de soluções sólidas, tem soluções sólidas também. Então, toda vez que a gente fala de solução, a gente pensa nesses líquidos coloridos, nesses frascos, nesses beckers, etc. Mas a solução não é necessariamente um líquido, né? Pode ver que dependendo do estado físico da solução, a gente pode ter uma solução sólida, uma solução líquida, o mais comum, né? Ou pode ser uma solução gaseosa. O exemplo desse é o ar, que é uma mistura dos gases. Uma outra classificação é baseado no estado físico do soluto e do solvente. Então, dependendo se o soluto e o solvente são líquido, gaseoso ou na forma sólida, a gente tem várias classificações de uma solução. Por exemplo, solução sólida que está mostrada aqui, né? Onde essas medalhas é uma solução, na verdade, porque é cobre misturado com estênio. Então, essa medalha é feita desses dois elementos. É um exemplo de solução sólida. Já que a solução líquido-líquido é quando você tem um líquido misturado em outro. Por exemplo, etanol em água. É um exemplo ah, de uma solução líquida, né? Cachaça também. Tem um outro tipo de solução que a gente chama de sólido líquido, né? Isso é o mais comum que a gente faz. Geralmente a gente pega um sólido e dissolve ele num líquido, né? Num solvente. Por exemplo, essas infusões que geralmente tem cloreto de sódio dissolvido em água, que é usado no hospital, né? Para hidratar os pacientes. Então é uma mistura do sal, cloreto de sódio com água. E um exemplo de solução gás líquido, onde o gás é dissolvido num líquido, é a água que a gente chama de água como gás, né? Então, geralmente água carbonada, carbonated water. O outro exemplo é o Pepsi, o Coca-Cola, etc., onde o CO2 é dissolvido num líquido. Já que o ar atmosférico é um exemplo de uma solução gás a gás, porque tem uma mistura de gases, né? Nitrogênio, oxigênio, um pouco do hidrogênio estão presentes no ar. A composição da ar geralmente é bem homogênea. Outra classificação baseado na natureza do soluto, né? O soluto pode ser iônico ou pode ser molecular, né? O soluto é aquele substância que a gente dissolve. Então, quando a gente chama de uma solução molecular, quando a gente dissolve uma moléculas de um soluto num solvente, por exemplo, quando a gente coloca água com açúcar, né? Quando a gente dissolve açúcar em água, a gente tem uma solução molecular, porque açúcar dissolve em água, mas o açúcar fica com o açúcar mesmo, né? As moléculas do glucose e do açúcar, elas ficam como, como moléculas, elas não quebram quando a gente coloca. Já que uma solução iônica, quando a gente coloca um sal em água, o sal se dissolve. O sal não fica como um sólido dentro da solução, né? Ou como uma entidade tipo um cloreto ligado com sódio. Eles separam por causa da interação forte com a água. Então, quando a gente coloca um sal, cloreto de sódio em água, a gente tem a dissolução do sal e a gente tem uma solução iônica nesse caso. Bom, quando a gente fala de uma solução, a próxima coisa é a concentração da solução. Por exemplo, quando vocês estão na cozinha,
sua mãe pode falar, olha, coloca 2 colheres do sal na comida, no arroz, no feijão, etc. Mas quando a gente está no laboratório, a gente tem que saber exatamente quanto átomos de uma substância a gente está dissolvendo, quantos mols, quantas moléculas de uma substância, de um soluto a gente está dissolvendo num dado volume. Então, precisamos saber a concentração exata em muitos casos, né? Então, a proporção, o que é uma concentração? Concentração é a proporção em massa, volume, o número de mols do soluto em relação ao solvente ou a solução, né? Então, geralmente a solução é dado como está mostrado nessa fórmula, que é a massa, o volume, o mol, número do mols do soluto, que estão dissolvidos num dado volume, um dado número de mols do solvente ou de uma solução. Por exemplo, quando eu falo a concentração do cloreto de sódio é 1%, isso significa que 1 grama do cloreto de sódio é dissolvido em 100 ml de solução, entendeu? Aí a gente vai ver que a gente pode medir a massa, a gente vai falar em número, em termo do volume do soluto e também podemos falar em termo do número do mols do soluto, né, dissolvido. Então a gente tem várias medidas do soluto, como massa, volume, o número de mols. Do mesmo jeito, a gente do solução ou do solvente, a gente pode pensar em termos da massa ou do volume, o número do mol do solvente. Então, essas várias combinações são possíveis. Muito comum é a unidade mol por litro, né? O número do mol do soluto dissolvido no 1 litro de solução, né? Que a gente chama de molaridade também dessa relação, a gente chama de molaridade mol por litro, né? Quantos mols de uma substância é dissolvido num litro. Também vocês podem encontrar mols por decímetro cúbico, que decímetro cúbico é igual a 1 decímetro dm3, né? Decímetro cúbico é igual a 1 litro. Agora, como podemos expressar a concentração de uma solução? A gente tem várias maneiras. Podemos pensar do fração molar, do porcentagem em massa, da molaridade, normalidade, ppm, ppb, ppt. Essas são várias unidades que podemos usar para expressar a concentração de uma solução e a gente vai falar de cada um nas slides mais para frente. Então, primeiro vamos falar da fração molar. Fração molar é um jeito, uma maneira de expressar a concentração das soluções concentradas. Então, quando a gente tem concentração bastante alta, a gente fala em termo em termo do fração molar, onde a fração molar de um componente C pode ser dado pela essa fórmula, que a fração molar é igual ao número de mols daquele componente C, que eu estou chamando o componente do C, dividido por o número de mols totais de todos os componentes. Imagine que você tem 3 componentes A, B, C, e aí a gente quer colocar lá a fração molar dos componentes C. Então, a fração molar do componente C, representado como X, C, é igual ao número do mol do C dividido por o número total de mols do A, B e C, né? Tudo junto. Por exemplo, calcular a fração molar do HCl em uma solução contendo 1 mol do HCl e 8 mol da água. E qual é a fração molar da água dessa, né? Então, vamos primeiro calcular a fração molar do HCl. A fração molar do HCl seria o número do mol da HCl, que é 1 mol, está dado aqui, dividido por o número de mols totais, né? Que é 9 nesse caso, porque temos 8 mols da água e 1 mol da HCl. Então, temos 9 mols total e 1 mol da HCl. Então, a fração molar é 1 dividido por 9, que dá 0,111. Então, a fração molar do HCl nessa solução seria 0,111. Do mesmo jeito, podemos calcular a fração molar da água. Então, é 8, porque a gente tem 8 ml da água nessa total de 9, dividido por 9, dá 0,889. Então, nessa solução, temos 0,111 fração molar do HCl, e a fração molar para a água é 0,889. E aqui uma pergunta: qual é a soma das frações molares?
Então, isso deixa para você, mas é bem claro, né? Que você só, nesses casos, a mistura de HCl, água, e você tem que somar, e vocês vão ter a resposta. Mas hoje já falar que a soma das frações molares tem que ser igual a 1. Nesse caso, 0,889, a fração molar, a soma das frações molares. Uma outra maneira de apresentar concentração de uma solução concentrada é a porcentagem em massa, que pode ser dada pela essa fórmula. A massa do soluto a porcentagem em massa do soluto é igual à massa do soluto em gramas dividido para a massa total de solução em gramas vezes 100. Então, aqui vocês veem que a gente está usando as mesmas unidades, né? Então, como a gente está pegando massa em cima e embaixo, isso é a porcentagem que a gente calcula, a gente chama de porcentagem massa a massa. Mas também podemos dissolver um soluto, né? A gente pode pegar certos gramas, 2, 3 gramas de um soluto e dissolver ela num dado volume de uma solução. Nesse caso, a gente tem, de novo, a porcentagem, né? Da porcentagem desse soluto, mas dessa vez a gente chama de porcentagem massa-volume. Então, considerando isso, uma solução de HCl 36%, e veja bem aqui, ó, massa. Então significa que eu tenho 36 gramas do HCl em 100 gramas de solução. Aqui, uma solução do NaCl 2% significa, porque como está escrito massa-volume, isso significa que 2 gramas do NaCl estão dissolvidos em 100 ml de solução. A gente também pode ter um caso onde um líquido é dissolvido em outro líquido. Então, a gente tem uma solução líquida. Nesse caso, por exemplo, a solução do peróxido de hidrogênio, 2% volume significa que a gente tem 2 ml de peróxido de hidrogênio que estão dissolvidos em 100 ml de uma solução. Agora, vamos considerar um exemplo. Se a gente dissolve 13,5 gramas de glucose em 0,1 kg da água, qual é a porcentagem da massa, né? Massa, na verdade, do glucose nessa solução? Então, a porcentagem massa do glucose é a massa do glucose dividido por massa total, deu 113,5 gramas, vezes 100 e dá 11,9%. E eu deixo para vocês calcular qual que seria a porcentagem em massa da água nesta solução. Vamos aprender como podemos expressar o resultado de uma análise, né? Imagina que vocês analisaram uma amostra do calcário, que era 1,267 gramas, e a ideia era determinar a quantidade do ferro nela. Então, vocês fizeram análises e conseguiram determinar a quantidade do ferro, que saiu 0,368 gramas. Agora, como podemos calcular a porcentagem de ferro nessa amostra? Então, a gente vai usar essa fórmula. A porcentagem massa a massa vai ser a massa do analito, que é o ferro nesse caso, dividido por massa da amostra, que é 1,267 gramas do calcário nesse caso, né? Então, usando essa fórmula, a gente pode determinar a porcentagem do ferro nessa amostra, que é 29,08% no caso. As concentrações baixas, né? Muitas baixas, geralmente são dadas em unidades menores do ppm, ppb, parte por milhão, parte por bilhão, que vamos discutir na slide. Uma unidade bastante comum de medir, de expressar concentrações de soluções é molaridade. Molaridade é o número de mols do soluto por volume da solução, né? Então, o número de mols do soluto dividido por volume da solução em litros. Mas também pode ser definido como o número do milimols do soluto dividido por volume da solução em ml, né? Lembrando que a gente converteu aqui o mols para milimols e o volume em litro aqui tá, nessa outra fórmula está expressado como ml. Então, o 1 mol é igual a 1000 milimols e 1 litro é igual a 1000 mililitros, né? Então, podemos expressar a molaridade tanto usando essa fórmula quanto essa fórmula. Uma concentração 1 molar significa 1 mol do soluto por litro da solução. 3 molar significa 3 mol por litro. Agora, como podemos calcular o número do mol do soluto? Então, para esse, a gente usa essa fórmula.
essa fórmula, o número do mol do soluto é igual à massa do soluto dividido por peso molecular, né? O GFW aqui é Gram Formula Weight, que é a mesma coisa que a massa molecular, né? Massa molar em gramas por mol. Então, se a gente substituir esse número de mols nessa fórmula de cima, a gente vai obter uma outra expressão mais completa, né? Onde a molaridade agora é dado em massa a gente tem a massa do soluto, a peso molecular e o volume em litros. Mas muitas vezes a gente não trabalha em litros, né? Porque litro é um volume muito grande, a gente trabalha com volume em ml. E para usar solução em ml, eu posso colocar, em vez do litro, eu posso colocar o volume em ml, mas nesse caso, a gente coloca esse fator de conversão do volume em litro para ml, né? Então, como sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml, então eu coloco esse fator de conversão. Agora, essa fórmula eu posso usar tanto para calcular a molaridade, se eu sei a massa do soluto e a peso molecular e volume. Também posso calcular quanto do soluto eu preciso para preparar uma solução de uma dada molaridade, né? Então, por exemplo, no primeiro caso, vamos calcular a molaridade de uma solução feita dissolvendo 0,5 mol de carbonato de sódio em água suficiente para formar 250 ml de solução. Nesse caso, a gente tem o número de mols e a gente tem o volume em ml da solução. Então, podemos usar essa fórmula direto para calcular a molaridade da solução. A molaridade é número de mols por volume em litro, né? Lembrando que esse 250 ml é igual a 0,25 litros. Então, eu posso usar essa fórmula direto para calcular a molaridade, que é 2 molar nesse caso. A partir dessa expressão, podemos obter outras informações. Por exemplo, a gente fala que a molaridade é número de mols por litro de solução. Então, eu posso calcular o número do mol usando essa fórmula. Sabendo a molaridade, o volume em litro, podemos calcular o número de mols, né? É só fazer a multiplicação cruzada. O número de mol desse caso é a molaridade vezes volume em litro. Do mesmo jeito, a molaridade, o número de milimols também pode ser calculado, né? A partir dessa fórmula em cima, onde o número de milimols é molaridade em volume em ml. Essas expressões são importantes para fazer vários cálculos no laboratório, então eu recomendo vocês entenderem. Vamos considerar um outro exemplo do nitrato da prata. Dissolvendo 1,2 grama do nitrato da prata em 250 ml, dá uma solução de 250 ml, que é o volume final da solução. Qual que seria a molaridade dessa solução? Então, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, sabemos que a molaridade é a massa do soluto, peso molecular e volume. Então, a gente vai usar essa expressão para poder calcular a molaridade, né? Porque a gente tem a massa do soluto, é 1,256 gramas, e a gente tem peso molecular, e a gente tem o volume, 250 ml, que podemos converter para litro, né? Então, vamos converter para litro, é 0,25 litros. Colocando todos esses valores, a gente tem a molaridade dessa solução 0,297 mol por litro. Mas, lembrando aquela outra fórmula, lembrando que a gente pode usar direto o volume em ml, né? Usando esse fator de conversão. Então, se a gente pega essa fórmula, podemos calcular a molaridade colocando a massa do soluto, 1,26 gramas, peso molecular do nitrato da prata, volume em ml. Olha, aqui eu coloquei direto em ml, mas eu usei 1000. Essa conversão é a mesma que está aqui, então não faz muita diferença, mas se vocês querem colocar o valor do volume direto em ml, podem usar essa fórmula direto. Nesse caso, dá a mesma coisa, né? Porque são dois cálculos alternativos. Aqui é um outro exemplo do sulfeto do sódio, né? Nesse caso, a gente não vai calcular a molaridade da solução. Na verdade, a gente vai calcular a quantidade em gramas do sulfeto de sódio que a gente precisa medir, pesar, né? Para poder preparar uma solução 0,1 molar do sulfeto de sódio em 500 ml. 500 ml é o volume total. E a gente tem essas informações. Peso molecular do sulfeto de sódio é 142 gramas por mol. Então, de novo, a gente tem duas maneiras, né? Vamos fazer de duas maneiras diferentes. A gente sabe o número do milimols por ml é molaridade. Então,
a gente precisa calcular o número de milimols, né? Número de mols é molaridade vezes volume em ml, como eu expliquei no slide anterior. Usando, a gente tem volume, a gente tem a molaridade, então podemos calcular o número de mols, que é 50 milimols, né? Agora precisamos converter esse milimols em gramas. De novo, a gente tem essa fórmula que o número de milimols é o peso do soluto em miligramas dividido por massa molecular em gramas por mol, né? Miligramas por mol. E usando essa fórmula, fazendo multiplicação cruzada, a gente pode ver que o peso em grama e número do milimols vezes a fórmula massa molecular. Então, milimols 50, já temos aqui esse valor. A gente tem a massa molar, né, que é 142 miligramas por mol ou 142 miligramas por milimol, né? Como a gente está convertendo milimols, então aqui é a mesma coisa. 142 gramas por mol, 142 miligramas por mol é a mesma coisa. Aqui é o fator de conversão de miligramas por gramas, né? Então a gente tem ou vai obter o valor 7,10 gramas do sorvete de sódio. Agora, usando aquela fórmula da molaridade, né, que a gente discutiu, acabou de discutir. Olha, a gente sabe a molaridade, a gente sabe o volume, a gente sabe o peso molecular, então é fácil de calcular a massa do soluto, a massa do sulfeto de sódio que precisamos calcular. É só fazer um rearranjo dessa equação para dar o peso para dar essa nova fórmula, né, que é a mesma fórmula rearranjada. E agora colocando os valores da molaridade, do peso molecular, do volume, que está aqui, dividido por 1000, vai dar o mesmo valor, 7,1 grama. Então, tanto faz, a gente pode usar essa maneira para calcular a gramas do sulfeto de sódio, ou podemos usar essa fórmula direto para poder calcular a quantidade do sulfeto de sódio para preparar essa solução 0,1 molar em 500 ml. Bom, aqui temos um outro exemplo onde a gente vai misturar soluções de duas sais, KCl e sulfeto de potássio. E a gente precisa calcular a concentração do íons potássio, né, total. Mas a gente tem que reportar a resposta em gramas por litro. Então, a pergunta é, calcule a concentração do íons potássio em grama por litro após misturar 100 ml do KCl, que é 0,25 molar, e 200 ml do sulfeto de potássio, K2SO4, que é 0,1 molar. Agora, lembrando que quando a gente coloca KCl em solução, a gente tem 1 mol do KCl e produz 1 mol do potássio, né? Já que no sulfeto de potássio, 1 mol desse sal libera 2 mol do potássio. Então, aqui é 2 vezes mais, né? O número do potássio em comparação com a concentração do K2SO4. Então, a gente vai usar a mesma fórmula, que molaridade é número de milimols por volume em ml, né? Por ml da solução. E rearranjando essa equação, a gente pode calcular o número de milimols, né? Que é molaridade vezes volume em ml. E usando o milimols total do potássio seria milimol do KCl vezes 2 vezes milimol do sulfeto de potássio. Lembrando que K2SO4, uma molécula de K2SO4 libera 2 potássio, por isso eu tenho que multiplicar por 2, né? E o número de mol a gente calcula pela essa fórmula. Então, o volume da KCl vezes concentração do KCl. O volume do K2SO4 vezes concentração do K2SO4 vezes 2, né? Então, usando isso, a gente tem 62 milimols em 300 ml. Lembra que a gente tem 100 ml do KCl, 200 ml do KSO2, então a solução tem o volume final do 300 ml e em 300 ml temos 65 milimols do potássio, né? E como a gente sabe a massa, peso atômico do potássio, nesse caso, a gente pode usar essa outra formulinha para poder converter o número de milimols em massa, em miligramas ou gramas, né? Só que aqui temos que fazer uma outra, como a gente precisa em grama por litro, então precisamos calcular os gramas do potássio
potássio e também volume em litro. Então, como a gente tem 300 ml, se em 300 ml a gente tem 65 milimols, em 1000 ml, ou 1 litro, a gente vai ter 216,6, essa é a regra de 3, né? Todo mundo consegue fazer. Então, temos 216,6 milimols em litro. Agora, a gente já tem litro, a gente tem milimols, só precisa converter isso em gramas. Então, a gente vai usar essa mesma fórmula que usamos antes, que o peso em miligramas é número de milimols vezes fórmula molecular, o peso atômico nesse caso, né? Então, é 216 vezes 39 dá 8.471 miligramas, ou seja, 8,47 gramas, né? Convertido em gramas. Então, a gente tem 8,747 gramas por litro do sulfeto, do potássio nessa solução. Podemos fazer a mesma coisa, tudo aqui eu fiz tudo separado, mas aqui, olha, eu já tenho milimols e multiplicando pelo peso atômico do potássio, eu converto ele em miligramas, mas se eu preciso fazer uma conversão para poder converter em gramas, aqui eu fiz direto, né? Mas aqui é um fator que a gente coloca. E aqui o volume 300 ml convertido em um litro, então eu preciso colocar essa conversão do volume em ml para litro, né? E eu vou ter a mesma resposta, mas dessa vez direto, certo? Então são duas maneiras de fazer a conta, calculando a concentração de potássio em grama por litro. A gente tem uma outra maneira de calcular a concentração, né? Esse é um frasco de reagente, ácido sulfúrico nesses casos. Então, quando você vê o frasco do ácido sulfúrico, vocês vão ter algumas informações nessa garrafa. Por exemplo, tem o peso molecular, tem a pureza percentual, né? E tem a densidade. A partir dessas informações, a gente pode calcular a molaridade dessa solução. Então, como a gente faz isso? Usando essa fórmula, por exemplo, dado aqui. Por exemplo, qual é a molaridade do ácido sulfúrico, né? Que tem um peso molecular 98,1 gramas por mol e que a pureza é 95% e a densidade 1,83 gramas. Essas são informações que tem em garrafa de reagente. A molaridade nesse caso é densidade vezes a pureza percentual, né? A pureza porcentagem de pureza e vezes 1000 dividido por massa peso molecular em grama por mol. Agora é só colocar as informações, mas aqui, ó, 1,83 é em grama é densidade dessa solução, 0,95 é a pureza em porcentagem. Olha, 95% significa 95 partes do ácido sulfúrico em 100 partes da solução. Então, 95% é 95 dividido por 100. 0,95, então aqui eu tenho que colocar 0,95 vezes 1000 dividido por peso molecular dá a molaridade dessa garrafa dá 17,72 mol por litro. Então esse frasco comercial que chega no laboratório tem uma molaridade de 17,72 mol por litro. Isso foi calculado a partir das informações fornecidas pela fornecedor dos reagentes. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu não coloquei as unidades para saber melhor. Ó, a densidade em grama por L, a porcentagem é tipo grama do ácido sulfúrico por grama da solução, como eu falei, 95% significa 95 gramas do ácido sulfúrico em 100 gramas da solução. Esse é o fator de conversão, né? Aqui temos ml, aqui temos que colocar por litro, né? Então a gente usa esse fator de conversão e gramas por mols. Olha, a grama vai ser cancelada com uma grama, o número de mols sobra e esses grama cancela com grama também e esse ml com ml. O que sobra é um mol por litro, né? Que é a unidade da molaridade. Então aqui eu coloquei as unidades para entender melhor como é estruturada essa fórmula. Agora, considerando o exemplo do ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Aqui a questão é qual é a molaridade do HCl? Se o frasco de reagente em que ele diz que a densidade é 1,18 gramas por ml e a pureza 37%. Olha, de novo a gente tem pureza, a gente tem densidade e a gente tem peso molecular. E usando a mesma fórmula, é 1,8, 0,37, né? 37%, 36 é peso molecular e 11,9 mol por litro. Então a concentração do
HCl nessa solução é 11,9 mol por litro. Agora, imagina que você precisa preparar uma solução do HCl 0,1 molar em 250 ml. Volume da solução, olha, seu professor pediu para você preparar uma solução HCl 0,1 molar e o volume total 250 ml. Então, você pode fazer de duas maneiras, né? Usando aquelas fórmulas que a gente discutiu antes, ou você já pode usar essa fórmula, pegar o frasco de reagente, achar esses valores, calcular a molaridade, nesse caso 11,9 molar. Então, a gente sabe a molaridade desse frasco. Agora é só usar essa fórmula de diluição, né? A gente chama de dilution formula, fórmula de diluição. M1V1 igual M2V2. Então, é a solução stock, é essa solução que está aqui. Essa é a solução desejada, essa é a solução que a gente quer preparar. Molaridade de um, volume de um, molaridade de outro, volume de outro. Nesse caso, a gente sabe a molaridade desse frasco, a gente precisa calcular quanto volume desse frasco eu preciso e diluir para 250. Aqui V2 é 250 ml, né, da solução desejada. 0,1 molar é M2. Então, aqui é a solução que eu quero preparar e aqui é o estoque, né, que está nessa garrafa. Tudo que eu preciso, aqui eu sei a molaridade que eu preciso, eu sei o volume que eu preciso. Aqui eu conheço a molaridade, que é 11,9 molar. Eu só preciso calcular o V1, né, que é o volume desse solução concentrado, desse solução estoque que eu preciso pegar. Então, eu usando essa rearranjo dessa fórmula dá 0,1 vezes 250 dividido por 11,9, que é M1, dá 2,1 ml. Então, eu tenho que pegar 2,1 ml dessa garrafa, desse frasco, e colocar ela nesse frasco volumétrico, né? 2,1 ml. E depois diluir a de 250 ml até o ponto. A concentração dessa solução final seria 0,1 molar e o volume total dele seria 250 ml. Desse jeito, vocês podem fazer soluções no laboratório, né? Aqui a gente tem a concentração de uma solução do NaCl em molar, né? Que é 0,25 molar. E precisamos converter essa concentração em mols por litro para gramas por litro. Começando a solução desse problema, a gente sabe que 0,25 molar é 0,25 mols por litro. Então a gente sabe que tem 0,250 mols em 1 litro. É só precisamos converter esse número de mols para gramas para poder ter a resposta em gramas por litro. Então, a primeira etapa seria como converter o mols em gramas. Para fazer isso, a gente vai usar essa fórmula, onde o número de mols é igual à massa do soluto dividido por massa molecular em gramas por mol do NaCl, né? Nesse caso, a gente chama do peso molecular do GFW, como eu falei antes, é gram formula weight, né? É o peso do uma fórmula, unidade de fórmula do NaCl nesse caso. Então, fazendo uma multiplicação cruzada, a massa do soluto seria o número de mols vezes a massa molar. Colocando os valores, né, a gente tem a massa molar, que é 58,4 gramas por mol. E a gente sabe o número do mols, né, que é 0,25 mols. Então, a gente tem a resposta é 14,6 gramas. Essa 14,6 gramas em 1 litro. A gente sabe que 1 litro tem 0,25 mols. Então, 1 litro é 0,25 mols. 0,25 mol convertido em grama dá 14,6 gramas. Então, a concentração seria 14,6 gramas por litro. Dessa maneira, a gente pode converter a concentração em mol. Esse gráfico mostra vários ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido acético, etc. E temos o valor da porcentagem em massa e a densidade e qual que seria a molaridade de cada um. Então eu deixo isso para vocês fazerem. Agora vocês sabem, né? Se você recebe uma garrafa do composto, do ácido, nesse caso, que tem dado a porcentagem em massa e a densidade dela em gramas por ml. Como você pode calcular a molaridade dessa solução? A gente já discutiu isso antes nos slides anteriores, então isso deixo para vocês fazerem para praticar.
Uma outra unidade que vocês podem achar em alguns trabalhos é molalidade, né? Um outro jeito de mostrar a concentração do soluto. Nesse caso, a molalidade é número do mol do soluto por quilograma do solvente. Lembrando que quando a gente falou da molaridade, a gente estava falando do número do mol do soluto por litro da solução. Mas nesse caso, a gente está usando a massa do solvente, não o volume do solvente. Então, vocês percebem, né, que qual é a diferença entre os denominadores quando molaridade e molaridade são definidas em cima. A diferença está aqui, ó, no denominador. No caso da molaridade, a gente está falando da massa do solvente. E nesse caso, a gente está falando, no caso, da molaridade da solução. Por exemplo, aqui tem um exemplo. Calcule a molaridade de uma solução feita dissolvendo 0,2 mol de NaOH em 0,5 kg da água. Então, como falei antes, é o número de mols do NaOH dividido por a massa do solvente, que é 0,5 gramas. A molaridade seria 0,40 molar, né? Mols por quilograma, na verdade. E percebem aqui, ó, para molaridade a gente usa um maiúsculo, já que para apresentar a molaridade a gente usa um M minúsculo, né? E é bom colocar ele itálico para não confundir com a massa. Então, isso não é a massa, na verdade. Uma outra maneira de expressar a concentração de uma solução é o uso da normalidade. É uma unidade de concentração bastante utilizada pelas pessoas que trabalham com química analítica, onde a normalidade é definida como o número de equivalente do soluto dividido por litro da solução, né? Então, se eu tenho um equivalente, solução normal é um equivalente por litro, né? 3 normal seria 3 equivalente por litro. Lembrando que quando a gente falou da molaridade, a gente usou o número do mol do soluto por litro da solução. Aqui a gente usa o número do equivalente do soluto por litro da solução. E a gente vai tentar entender qual é a diferença do mol para o número de equivalentes, né? Em química analítica, a gente define um equivalente que é igual à massa de uma substância que produz um mol do uma espécie reativa, né? A espécie reativa pode ser o prótons e o hidroxilas, no caso das reações ácido-base, ou pode ser um elétron, no caso das reações redox. Então, vocês lembram que quando a gente falou do ácido sulfúrico, um mol do ácido sulfúrico produzia 2 mol de prótons, mas nesse caso, um equivalente do ácido sulfúrico vai produzir um mol do prótons, entendeu? Então, isso simplifica os cálculos. Quando a gente faz a reação ácido-base, por exemplo, usando um ácido com base, quando a reação é 1 por 1, a molaridade e a normalidade é igual, mas quando um mol de substância A reage com 2 ou 3 mol de uma outra substância B, o cálculo final fica complicado em caso do uso da molaridade, mas quando a gente usa a normalidade, esses cálculos ficam mais simplificados, né? Mas vocês têm que lembrar essa definição, que 1 grama equivalente é a massa em gramas que produz 1 mol das substâncias reativas. E o número de equivalentes, né? Esse EQ ponto é o número de equivalente, então eu vou abreviar desse jeito. O número de equivalentes de um soluto é a massa do soluto em grama dividido por peso equivalente, né? Lembra que quando a gente estava falando do número de mols, a gente estava falando do massa do soluto por massa molar, mas a gente não está usando massa molar, a gente está usando uma outra coisa que é chamado equivalent weight em inglês, e a massa equivalente, né? O peso equivalente em português. Aqui a unidade é grama por equivalente. No caso do mols, a gente tinha massa em gramas dividido por massa molar em grama por mol. Aqui a gente tem a massa do soluto em gramas e o peso molecular em gramas por equivalente, né? O peso equivalente é dado nessa unidade, grama por equivalente. Agora, ou seja, grama vai cancelar e a gente sobra com essa unidade do equivalentes, né? Quando a gente calcula número de equivalentes usando essa fórmula. Agora, e se eu coloco essa expressão aqui no lugar do número de equivalente, eu vou ter a expressão completa para a normalidade, que é a massa do soluto dividido para a massa equivalente,
peso equivalente, né? E o volume em litro. E como eu falei antes, a gente trabalha a maioria das vezes em ml, então eu tenho que usar 1000 aqui para converter o volume em litro para o volume em ml. Vamos usar essa fórmula para fazer soluções analíticas de um dado normalidade. Do mesmo jeito, como falamos aqui, ó, a normalidade é número do equivalente do soluto por litro de solução. E se eu faço uma multiplicação cruzada, eu posso obter o número do equivalente do soluto usando essa fórmula, que é normalidade vezes volume em litro. Do mesmo jeito, o número do miliequivalentes é igual a normalidade vezes volume em ml. Essa o padrão desse tipo de reação é igual da modalidade, né? Só que em vez do mols, a gente está usando agora. E nem sempre é necessário usar o peso equivalente, do inglês é equivalent weight, para calcular o número do equivalente. Às vezes, a gente pode usar o fator estequiométrico da reação, né? Para converter entre mols e equivalentes. Por exemplo, o número do equivalente é igual ao número do mol vezes N. Esse N é aquele fator estequiométrico da reação. No caso do ácido sulfúrico, 1 mol do ácido sulfúrico gira 2 mol do hidrogênio, íons de hidrogênio, e 1 mol do sulfeto. Então, aqui, como a espécie reativa numa reação ácido-base, o prótons, N é igual a 2 para essa reação. Então, eu posso calcular o número do equivalente é 1 mol, o número do mols, né? 1 mol do ácido sulfúrico girando 2 equivalente por mol. Olha, 1 mol gira 2 equivalente, né? E lembrando que 1 equivalente é igual a 1 mol, então 2 equivalente é igual a 2 mols. Então, 1 mol do ácido sulfúrico gira 2 mol do prótons. Por isso, o fator é N, e eu posso calcular o número do equivalente como número de mols vezes N, que é para essa reação é 2. Então, eu tenho 2 equivalente em 1 mol do ácido. Esse peso equivalente fica difícil, né? Vocês devem ser perdidos. O que é um equivalent weight, ou peso equivalente, né? E isso depende da reação para reação. Isso muda. A peso molecular fica fixo, mas o peso equivalente varia da reação para reação, especialmente em reação redox, onde o estado de oxidação de um elemento pode variar dependendo das condições da reação. E quando produtos formados são diferentes. Vamos entender isso. O equivalent weight, o que a gente chama do peso equivalente, é igual ao peso molecular, né? Gram formula weight, grama por mol, dividido por N. Aquele N é o número da espécie reagente, né? Espécie que reage. Por exemplo, prótons, no caso esse reacting units, ou essas unidades reativas, pode ser prótons ou hidroxilas, no caso do reações do tipo ácido e base, ou pode ser elétron, no caso de uma reação redox, né? Redução oxidação. Então, a gente tem o peso equivalente, seria o peso molecular dividido por esse N. Então, a gente tem que calcular o N, o número de espécies que estão reagindo. Para entender isso, vamos considerar alguns exemplos. No ácido sulfúrico, 1 mol do ácido sulfúrico gira 2 mol do prótons e 1 mol dos sulfetos. Como a espécie reativo, o prótons no reação ácido-base, a gente vê que o N é igual a 2. Então, se eu quero saber o peso equivalente do ácido sulfúrico, seria a massa molar do ácido sulfúrico dividido por 2, né? Porque temos dois espécie reativo. Nesse caso, é o prótons que é espécie reativo. Então, a peso molecular do ácido sulfúrico 98 gramas por mol dividido por 2, que é 2 equivalente por mol, porque 1 mol está produzindo 2 gramas equivalente do próton, então por isso eu coloco 2 e 49 gramas por equivalente. Agora, vamos entender isso. Se eu pego 1 mol do ácido sulfúrico, ele tira 2 mol do prótons, mas a massa equivalente, o peso equivalente é aquela massa que produz 1 mol. Então, se eu divido o peso molecular, né, por 2, eu tenho meio mol, que é 49 gramas. 1 mol é 98 gramas. 1 mol gira 2 prótons, 2 mol do prótons, mas 49
gramas, o meio mol vai gerar 1 mol do prótons. Então, o peso equivalente, no caso do ácido sulfúrico, é 49, porque 49 gramas é meio mol, e meio mol vai gerar 1 mol do prótons. É pela definição, o peso equivalente é aquele peso em gramas que produz 1 mol do prótons. Então, 49 gramas vão produzir 1 mol do prótons. 98 gramas vão produzir 2 mols, né? Então, desse jeito a gente pode saber o peso equivalente de um ácido. No caso do HCl, um HCl produz 1 mol do prótons e 1 mol do íons cloro menos, né? Clorídrico. Aí, nesse caso, o peso equivalente é peso molecular dividido por 1. Olha, aqui o N é igual a 1, então é 36,5 gramas. A gente vê que no caso do ácido sulfúrico, o peso equivalente e o peso molecular, equivalent weight e molecular weight, é a mesma coisa. Isso também significa que a normalidade e a molaridade seria igual no caso do HCl. Já que no caso do ácido sulfúrico, não, porque aqui a normalidade, a gente vai considerar um exemplo que 1 molar do ácido sulfúrico seria igual a 2 normal. E aqui, 1 molar do HCl seria igual a 1 normal. Então, a normalidade e a molaridade é a mesma coisa no ácido sulfúrico, ácido clorídrico, HCl, mas não no caso do ácido sulfúrico. Agora, considerando um exemplo do hidróxido de potássio, né? Vocês veem que aqui a espécie reativa, no caso de um base, é o hidroxila. Então, o peso equivalente seria o peso molecular, ground formula weight, dividido por 1, porque a gente está tendo 1 hidroxila nessa molécula, desse base, né? Reativa. E, por isso, o peso equivalente é igual ao peso molecular. Já que no caso do hidróxido de bário, vê que 1 mol do hidróxido de bário está produzindo 2 mol do hidroxilas. Então, por isso, o peso equivalente do B desse hidróxido de bário seria a massa molar do bário dividido por 2, né? Porque 1 mol do hidróxido de bário está produzindo 2 mol, mas o peso equivalente é aquele que produz 1 mol. Então, se eu divido o peso desse por 2, né? O peso molecular por 2, e eu vou obter o peso equivalente que vai gerar 1 mol do hidróxido, nesse caso. Então, o peso molecular é dividido por 2 para obter o peso equivalente de KOH. Como a gente falou, o peso equivalente depende da reação. Então, a gente discutiu para uma reação do ácido-base, e agora vamos falar de como podemos determinar peso equivalente numa reação de redução-oxidação, numa reação redox. Então, como a gente sabe que numa reação redox tem uma transferência de elétrons entre as espécies envolvidas, né? Entre o agente redutor e o agente oxidante. Então, o peso equivalente nesse caso seria o massa molar, né, gram formula weight, dividido por número de mols de elétrons transferidos entre as espécies. Considerando essa definição, essa equação, a gente pode dizer que o peso equivalente para uma agente redutor, né, reducing agent em inglês, é o peso molecular dividido por número do mols de elétrons doados. Sabe que o agente redutor doa elétron nesse processo redox e se oxida sozinho no processo. Então, o peso equivalente depende do quanto número de mols de elétrons é transferido pelo agente redutor. Já que para um agente oxidante, né, oxidizing agent, um agente oxidante se reduz durante o processo, ou seja, ele recebe elétron. Então, o peso equivalente seria o peso molecular do molécula dividido por número de elétrons ganhado no processo, recebido pelo agente oxidante. Vamos considerar o exemplo do permanganato, né? Então, KMnO4, permanganato de potássio. O MnO4- no meio ácido recebe 5 elétrons para formar manganês 2+. Olha,
Aqui, nesse caso, a gente tem a manganês está no estado de oxidação 4 mais 7, já que no produto ele está na forma mais 2. De mais 7 para mais 2, ele tem que receber 5 elétrons, o que está mostrado aqui. Então, uma molécula de KMNO4, que é o agente oxidante, né? Aqui, ó, igual a esse exemplo, ele está recebendo 5 elétrons. E o peso equivalente do KMNO4 seria o peso molecular dividido por número de mols de elétrons transferidos para ele, recebido por ele, que é 5 nesse caso. Então, é peso molecular dividido por 5 é igual a 31,6. O peso equivalente deles deveria ser 31,6 gramas por equivalentes. Considerando a mesmo exemplo, mas colocando um agente redutor nesse caso, né? O ferro é agente redutor, porque ele reduz o manganês, né? Manganês. O permanganato aqui é o agente oxidante, esse é o agente redutor. É o mesmo exemplo de cima, só que a gente agora colocou essa outra espécie. Olha, o ferro vai do ferro mais 2 para ferro mais 3 nessa reação redox. Ou seja, um ferro está perdendo um elétron. E 5 ferro vai perder 5 elétrons. Esses 5 elétrons é recebido pelo um permanganato e o permanganato vai do mais 7 para mais 2, né? Então, os 5 elétrons perdidos pelos 5 átomos do ferro são recebidos pelo permanganato, formando manganês mais 2. Então, a gente, nesse caso, esse é o nosso agente oxidante, esse agente redutor. Aqui, ó, a diferença, ó, o ferro vai do mais 2 para mais 3, então a transferência do 1 elétron, ou seja, o peso equivalente do ferro mais 2, do sal do ferro que a gente usa, é a mesma que o peso molecular, né? Porque só envolve 1 elétron. Então aqui a gente coloca 1 e não muda nada. O peso equivalente seria o peso molecular. Já que no caso do permanganato, a gente tem uma mudança do estado de oxidação 5, de mais 7 para mais 2, e por isso a gente divide o peso molecular por 5 para obter o peso equivalente do Km no for. Aqui tem um outro exemplo, né? O diacromato do potássio, por exemplo. Aqui o diacromato tem o crômio no estado de oxidação mais 6. E após receber 6 elétrons, ele vai no meio ácido de novo, ele produz crômio mais 3 mais, né? Então, ele vai do 6 mais para 3 mais, ou seja, recebe 3 elétrons. Um crômio, aqui tem 2 crômio, veja bem. Um crômio está recebendo 3 elétrons, 2 crômio vão receber em total 6 elétrons. Então, por isso, o peso equivalente dessa molécula seria o peso molecular dividido por 6, né? Porque uma molécula envolve 6 elétrons em total, e por isso o peso equivalente seria 49,03 gramas por equivalente. Mas, como eu falei antes, o peso equivalente depende da reação, especialmente na reação redox pode variar muito. Por exemplo, o KMNO4, permanganato de potássio, no meio ácido forma manganês 2+. Então, aqui ele vai do mais 7 para mais 2. Então, como mostramos aqui, o peso equivalente seria peso molecular dividido por 5. Já que no meio neutro, né, quando o meio não é ácido, quando é meio neutro, o KMNO4 muda para MnO2. Aqui o estado de oxidação é 4+, não 2+. Aqui é 2+, mas no meio neutro é 4+. Aqui olha, ele vai de mais 7+ para 4+, e a diferença é de 3 elétrons. Então, o peso equivalente nesse caso, se é do KMNO4, vai ser peso molecular dividido por 3, nesse caso, no meio neutro. Mas se a gente usa KMNO4 no meio ácido, a gente divide o peso molecular por 5 para obter o peso equivalente. Então, você vê que o peso equivalente depende da reação, de cada reação é diferente. Então, temos que saber todos os detalhes da estequiometria da reação para poder saber, poder calcular o peso equivalente. Então, isso é uma complicação, né, do uso do peso equivalente e da unidade da normalidade. Podemos converter a molaridade em normalidade, né, usando essa fórmula onde M maiúsculo é a molaridade, N é a normalidade e N é o número de espécies reativos, né, que no caso do ácido base era prótons. E por isso o número do equivalente também seria
o número do mols vezes N, né? A gente falou isso. E normalidade seria a molaridade vezes N. É só fazer uma multiplicação cruzada desse. Então, a gente pode calcular a normalidade, que é igual a molaridade vezes N. Então, molaridade vezes N. Vamos considerar um exemplo do ácido clorídrico, né? Qual é a normalidade do 0,1 molar do HCl? Um HCl dá um próton e íons cloro menos 1. E a normalidade seria molaridade vezes N. Como N aqui é 1, então N é igual a 1, o N maiúsculo é igual a molaridade vezes N é 1. Então, a normalidade também é 0,1 normal. Olha, a concentração do HCl é 0,1 molar e a concentração dela também é igual a 0,1 normal. Então, a molaridade é a mesma coisa que a normalidade nesse caso, porque o N é igual a 1. Então, sua normalidade do HCl é igual à sua molaridade. Já que no ácido sulfúrico, vamos considerar esse exemplo. Qual é a normalidade do 0,1 molar do ácido sulfúrico, né? No ácido sulfúrico, N é igual a 2. Então, a normalidade seria a molaridade vezes N. Molaridade é 0,1 vezes 2, 0,2 normal. Olha, o 0,1 molar do ácido sulfúrico é igual a 0,2 normal. Então, a molaridade ou normalidade é dobro do que a molaridade para ácido sulfúrico. Vamos considerar um exemplo de como podemos fazer uma solução 0,1 normal do ácido sulfúrico, né? Que o volume final seria 500 ml. Então, a gente discutiu que a normalidade é dada pela essa fórmula e precisamos calcular a massa do soluto, né, do ácido sulfúrico que precisamos fazer para fazer uma solução 0,1 molar do ácido sulfúrico. Então, a gente vai fazer uma rearranjo dessa equação para obter a massa do soluto, que seria a normalidade vezes volume vezes peso equivalente dividido por 1000. Agora, o peso equivalente do ácido sulfúrico, como a gente discutiu, que ácido sulfúrico tem 2 prótons como espécie reativa, então o peso equivalente seria a massa molecular do ácido sulfúrico dividido por 2, então é 49 gramas por equivalente. Colocando essas informações, né, 0,1 normal, 500 ml e o peso equivalente nessa fórmula de cima, a gente obtém um valor 2,45 gramas. Então, precisamos de 2,45 gramas do ácido sulfúrico para colocar em 500 ml para obter uma solução 0,1 normal. Mas a gente sabe que o ácido sulfúrico é um líquido, não sólido, então a gente não vai medir a gramas do ácido sulfúrico, né? Precisamos converter a gramas para volume em ml usando essa fórmula da densidade, volume e massa, né, que relaciona esses três. O volume é massa dividido por densidade, e volume é 2,4 gramas é a massa e a densidade é 1,84 gramas, né, e dá 1,221 ml. Então, se a gente tivesse um ácido sulfúrico 100%, a gente precisa pegar 1,22 ml e diluir para 500 ml de novo. O ácido sulfúrico não é 100%, é 98%, né? Então, como ácido sulfúrico é 98%, a gente precisa calcular o volume de 98% de ácido sulfúrico. Se fosse 100%, a gente pegaria esse volume, mas não é 100%, é 98%. A gente precisa fazer uma conversão agora. Sabemos que 98 ml do ácido sulfúrico comercial, não, para 98 ml do ácido sulfúrico puro, a gente precisa 100 ml do reagente comercial, que é 98%, né? Então, em 100 ml temos 98%, 98 partes ácido sulfúrico. Então, do mesmo sentido, se a gente precisa 1,22 ml do ácido sulfúrico puro, quanto ml a gente precisa pegar do reagente, né, comercial disponível? Então, é simplesmente a regra de 3. Isso vezes isso dividido por 98 dá 1,24 gramas, que é um pouco mais que esse volume calculado, né? Se fosse puro, a gente colocaria 1,22 ml, mas como é 98%, então a gente precisa colocar um pouco mais do ácido sulfúrico para obter 1,22 ml do ácido, equivalente do ácido sulfúrico puro. Então, assim, precisamos 1,24 ml do ácido sulfúrico comercial, que é 98%, e diluir-o para 500 ml para obter uma solução 0,1 normal do ácido sulfúrico. Tá bom?
A gente vai discutir a outra parte na próxima aula. Então, por enquanto, a gente para aqui e vamos discutir a outra parte desse capítulo de solução numa próxima.